Olá, pessoal! Estamos aqui, então, para dar continuidade aos nossos conteúdos de física básica. Lembrando que as nossas aulas são aulas de introdução, aula de conhecimento básico para aqueles alunos que, porventura, perderam alguma aula ou querem revisar a matéria para sua avaliação. Então, as nossas aulas têm conteúdo e introdução para os conteúdos de física do ensino médio, física básica. A nossa aula de hoje é sobre movimento uniforme. Nós vamos começar trabalhando com o movimento retilíneo e uniforme, que seria a sequência do nosso conteúdo. Lembrando que quem ainda não se inscreveu no nosso canal, pode se inscrever no nosso canal, será muito bem-vindo. E não esqueça de curtir os nossos vídeos e de compartilhar com os seus colegas, tá? Então, nossa aula de hoje, nossa aula de movimento retilíneo e uniforme. Seguidamente, aparece para os alunos a sigla do conteúdo, que seria MRU. Nós vamos trabalhar, então, primeiro com o movimento retilíneo e uniforme. Movimento por quê? Porque nós estamos trabalhando dentro da cinemática com o estudo dos movimentos. Então, esse seria o nosso movimento mais simples, mais básico. Vamos começar trabalhando em linha reta, por isso ele é chamado movimento retilíneo. E uniforme, por quê? Porque é aquele movimento que possui velocidade constante. Então, é característica deste conteúdo que nós vamos trabalhar agora, ele possuir uma velocidade constante. Então, nós vamos trabalhar com objetos que têm uma velocidade que ela não muda no decorrer do seu percurso. Ele vai andar sempre distâncias iguais em tempos iguais. Essa é a ideia do nosso conteúdo. Fórmula ou equação para trabalharmos dentro do movimento uniforme é uma equação chamada equação de primeiro grau, tá? Essa é uma equação de primeiro grau, equação que representa o nosso movimento uniforme, e abaixo da nossa equação eu coloquei o que simboliza cada uma dessas letras que vão aparecer para nós. Então, S igual SO mais V vezes T. Alguns alunos gostam, os meus alunos gostam muito de guardar as fórmulas com algum macete, com alguma técnica, né? Então, os alunos chamam essa de a fórmula do sorvete, tá? Então, essa é a fórmula do sorvete. Fórmula do movimento uniforme. Lembrando que o SO ou S0, tá? É a posição inicial, ou também chamado de espaço inicial, tanto faz, que no sistema internacional é medida em metros. O S seria a posição final, seria para onde o objeto está indo. Posição final ou espaço final, tanto faz, também medida em metros. O V é a nossa velocidade, que no sistema internacional tem que ser medida em metros por segundo. E o T representa o tempo, que é medido sempre em segundos no sistema internacional. Então, basicamente, esse é o conteúdo do movimento uniforme. Mas eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas. Primeira, nós temos tipos de movimento, nós temos classificação para o movimento uniforme. O movimento retilíneo e uniforme, ele pode ser classificado em progressivo ou retrógrado. Mas como funciona essa classificação? Seguinte, como nós vamos trabalhar com o movimento em linha reta, pensando numa reta matemática, aqui eu tenho o zero, que é o que nós chamamos de origem das posições, é a posição de número zero. Quando eu tenho um objeto que anda no sentido crescente da reta matemática, ele anda para a nossa direita, ó, ele vai ser este movimento representado por uma velocidade positiva. Sempre que o objeto andar no sentido crescente, a favor da trajetória, nós dizemos que ele tem uma velocidade positiva e o movimento é chamado, então, de progressivo. Caso
o objeto ande no sentido decrescente da reta matemática, ele anda contra o sentido da trajetória, o que vai acontecer é que ele vai ter uma velocidade negativa. E a velocidade negativa, então, vai classificar este objeto como tendo um movimento retrógrado. Então, cuidado! Sempre objetos que têm velocidade positiva a favor da trajetória, então eles andam para a nossa direita, eles têm movimento progressivo. Objetos que andam no sentido decrescente da reta matemática, andam contra a trajetória, vão possuir uma velocidade negativa e vão ser chamados de retrógrados. Bom, então para a gente conseguir ter uma ideia de como vai aparecer basicamente esse conteúdo, nós vamos ver alguns exemplos a respeito disso. Começando então com um exemplo que eu já deixei no quadro para vocês. É muito comum, quando nós trabalhamos com um movimento uniforme, vir ou aparecerem equações já montadas para que a gente interprete o que está acontecendo. Então, o nosso exemplo de número 1, nosso primeiro exemplo, é isso. Eu dei equações e vocês têm que tentar entender o que está representando essa equação. Então, o nosso exemplo diz: dadas as funções indicadas abaixo, determine a posição inicial, a velocidade e classifique o movimento em progressivo ou retrógrado. Considere as unidades do Sistema Internacional. Eu sempre tenho que cuidar, quando eu vou resolver uma questão, qual é a unidade que eu vou usar para poder trabalhar com essa questão. Então, aqui eles já estão dizendo que eu só posso trabalhar com metros e segundos, unidades do Sistema Internacional. Minha primeira equação aparece assim: S igual a menos 5 mais 7t. Bom, então aqui eu vou ter que começar respondendo. Eu preciso, a questão pede que eu responda posição inicial, velocidade e depois eu classifique o movimento. Bom, para isso então o que eu vou fazer? Eu sempre vou pegar a equação que eu ganhei e vou comparar com a equação original. A equação original diz que eu tenho a posição final igual a inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Cuidem que sempre, sempre, o termo que aparece sozinho é a posição inicial. E a velocidade, ela sempre acompanha o tempo. Ela é a dupla do tempo. Então, nessa equação que eu ganhei, o que eu tenho? O número que aparece sozinho é a posição inicial, menos 5 metros. E a dupla do tempo é a velocidade. Então, nesse caso, esse sinal pertence à velocidade. É uma velocidade de 7 metros por segundo. E é a velocidade que vai dar a classificação do meu movimento. Sempre que eu tenho velocidade positiva, o movimento é chamado progressivo. Então, neste caso, eu tenho movimento progressivo. Isso. Na nossa segunda equação, o que aparece para nós? Aparece S igual menos 2t mais 8. Cuidado! O que aconteceu com esta equação? Eles trocaram os termos de lugar. Olha aqui, ó, o 2t aparece na frente. Esse termo veio para cá e esse foi para trás. Matematicamente falando, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tá ok a equação. O que acontece é que muitos alunos guardam a informação da seguinte forma. O primeiro termo é sempre a posição inicial e o segundo é a velocidade. E aí vai dar problema. Cuidem, não é assim que funciona. Aqui eles inverteram os termos de lugar. Então, sempre na equação do movimento uniforme, o termo que está sozinho é a posição inicial. Termo que está sozinho. O termo independente.
E a dupla do tempo, o coeficiente do tempo, é a velocidade. Então, neste caso, a velocidade é menos 2 metros por segundo. E é a velocidade que vai dar a classificação desse movimento. Como a nossa velocidade aqui ela é negativa, velocidade negativa tem movimento retrógrado. Movimento, então, retrógrado. Ok, pessoal? Então, isso é o que está acontecendo. Agora, seguindo a ideia da interpretação, o que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho um objeto que começa na posição menos 5. Tá, professora, mas pode acontecer uma posição negativa? Pode. O que está acontecendo? Ele começa aqui assim na reta matemática. Ele começa numa posição negativa. Como a velocidade dele é positiva, ele vai andar para a direita, começando no menos 5 e aumentando a sua posição sempre de 7 metros a cada segundo. Então, ele vai começar no menos 5, do menos 5 ele vai andar 7 metros, vai lá para a posição 2, no primeiro segundo. No próximo segundo, ele vai andar mais 7, então ele vai do 2 para o 9. No próximo segundo, ele vai andar mais 7. Então, ele vai do 9 para o 16. E assim ele vai andando, sempre de 7 em 7 metros a cada segundo. Bom, e nessa equação? Nessa equação, ele está fazendo o inverso. O que está acontecendo? Como ele começa na posição 8, então ele vai começar aqui assim, na parte positiva da reta matemática, no 8. E do 8, ele vai voltar, ele vai regredir 2 metros a cada segundo. Então, ele vai começar no 8. Do primeiro segundo, ele vai do 8 para o 6. No próximo segundo, ele vai do 6 para o 4. Depois, ele vai do 4 para o 2. E assim por diante. Começando na posição 8, ele vai voltar 2 metros a cada segundo. Esta, então, seria a ideia básica do conteúdo de movimento uniforme. E nós vamos seguir, então, fazendo outros exemplos. Um móvel desloca-se com movimento retilíneo, segundo a lei horária, S igual a 24 menos 8t no Sistema Internacional. Determine, letra A, a posição inicial do móvel e a velocidade. Letra B, a posição do móvel aos 5 segundos. Letra C, o instante em que o móvel passa pela origem da trajetória. Letra D, o espaço percorrido pelo móvel no intervalo de 2 a 10 segundos. E letra E, os gráficos do S em função do T, que seria o gráfico das posições, e o gráfico V em função de T, que seria o gráfico da velocidade em função do tempo. Bom, pessoal, então, conforme nosso combinado, nós vamos fazer mais um exemplo. Então, nosso segundo exemplo, conforme a gente já viu, eu repassei ele para o quadro para a gente conseguir acompanhar as informações. Então, o que aconteceu nesse nosso segundo exemplo? Nós ganhamos a equação que rege o movimento pronta. E a partir dela, eu tenho que responder algumas perguntas, né? Eu tenho que fazer algumas coisas. A equação que eu vou usar para fazer todas as questões é essa aqui. S igual a 24 menos 8t no Sistema Internacional. Lembrando, então, que eu só posso trabalhar com metros e segundos. Então, o que eu vou fazer? Usando a equação S igual 24 menos 8t, eu vou começar a responder a letra A. Letra A pede a posição inicial do móvel e a velocidade. Então, vamos lá. Lembrando do nosso exemplo anterior, posição inicial é o SO. Sempre na equação do movimento uniforme, o valor que está sozinho, o termo independente, é a posição inicial, 24 metros.
E a velocidade é sempre o coeficiente do t. A dupla do t é a velocidade. Então, este termo, este valor, é a velocidade. Menos 8 metros por segundo. Essa questão não pediu, mas lembrem-se, sempre que a velocidade for negativa, é um movimento uniforme e retrógrado. Velocidade negativa. Feita a letra A, nós precisamos seguir o nosso trabalho. Letra B pede a posição do móvel aos 5 segundos. Gente, cuidem. Quando eles nos dão a equação pronta, eles não têm mais muita alternativa. Se eles perguntam a posição, eles são obrigados a dar o tempo. Se eles perguntam o tempo, eles vão dar a posição. São duas alternativas de pergunta. Então, neste caso, eles deram aos 5 segundos. Este é o tempo. Eu quero saber onde ele vai estar aos 5 segundos. Lembrando que ele começou no 24 e volta 8 metros a cada segundo. Então, letra B, para o tempo de 5 segundos, eu vou substituir na equação que eu tenho. 24 menos 8 vezes o tempo que eles mandaram trocar por 5. Essas duas informações, elas não mudam, elas são fixas. Eu só posso trocar este ou este valor. Então, neste caso, eu ganhei o tempo, 5. E vou seguir o meu trabalho. Essa é a posição que eu estou procurando, é 24 menos 8 vezes 5, 40. Agora, eu tenho 24, tiro 40, matemática, menos, aqui, menos 16. Essa seria a posição dele quando o cronômetro, quando o relógio marcar 5 segundos de movimento. Começou no 24, voltou de 8 em 8, aos 5 segundos, ele está na posição menos 16. Lembrem-se, pode dar posição negativa, pode dar velocidade negativa. O que não pode acontecer é tempo negativo. Tempo negativo não vale, não existe. Tá? Seguindo, então. Letra C pede o instante em que o móvel passa pela origem da trajetória. Cuidem essa informação, tá? Origem da trajetória ou origem das posições. Eles perguntam seguidamente e os alunos se atrapalham um pouco. É uma informação fixa. Nós chamamos de origem das posições ou origem da trajetória a posição de número 0. Então, letra C, posição de número 0 é o que eles chamam de origem. Origem. Então, o que eu vou fazer? Se eles querem a origem, ela é a posição 0, então agora eu tenho a posição. E a pergunta é o instante. Então, eu quero o tempo, sabendo que eu quero o tempo para passar pela origem. Então, eu vou substituir. 0 igual, vou copiar o resto. 24 menos 8, t. Matemática. Para conseguir achar o t, eu vou passar esse menos 8 para frente, ele vai ficar positivo. E agora, o 8 está multiplicando, então ele passa para o outro lado da equação dividindo. E 24 divididos por 8, a resposta é 3 segundos. Aos 3 segundos, ele passa pela origem da trajetória, ou origem das posições. É a mesma coisa. Próximo, então. Letra D pede, cuidado com a pergunta da letra D. O espaço percorrido pelo móvel no intervalo de 2 a 10 segundos. Tá, e agora, como é que eu faço? Normalmente, os alunos me sugerem, bom, eu posso trocar o tempo 2 aqui e descobrir onde ele está no 2. Depois eu posso trocar o 10, descobrir onde ele está no 10 e então conseguir achar o espaço percorrido. Pode ser assim? Pode, tranquilo. Então vamos lá. Letra B. Para o tempo de 2 segundos. S igual 24
24 menos 8 vezes 2. 24 menos 8 vezes 2, 16. 24 menos 16, 8 metros. Agora, para o tempo de 10 segundos, tempo 10 segundos, S igual 24 menos 8 vezes 10, 24 menos 80, 24 menos 80, menos 24 menos 80, 56. Opa! E agora? Como é que eu faço para achar o espaço percorrido? Que nesse caso, como é um movimento retilíneo, é a mesma coisa que a distância percorrida ou o deslocamento. Se no tempo 2 ele está na posição 8 e no tempo 10 ele está na posição 56, como é que eu vou fazer para achar agora o espaço percorrido? Lembrem-se, gente, sempre espaço percorrido é posição final daquele trecho menos a inicial. Neste caso, menos 56, posição aos 10 segundos, menos a posição dele aos 2 segundos, menos 8. Menos 56 com menos 8, menos 64 metros. Resolução tranquila, mas existe uma maneira mais rápida de fazer isso. Gente, lembrem-se que isso é um movimento uniforme, ele possui uma velocidade constante. E eu já respondi que a velocidade é de 8 metros a cada segundo. Se ele anda retrógrado, né? Ele está voltando 8 metros a cada segundo, neste caso, de 2 a 10, são 8 segundos. Então, eu poderia calcular a distância percorrida como sendo a velocidade vezes o tempo. Então, vou anotar aqui. Distância percorrida ou espaço percorrido? No caso do movimento uniforme, ele tem uma velocidade menos 8, ele volta 8 metros a cada segundo, tá aqui ela, e de 2 a 10 passaram-se 8 segundos. Então, ele anda 8 metros por segundo, em 8 segundos, menos 64 metros. Isso? Bom, agora eu vou ter que apagar o quadro para que a gente consiga montar os gráficos que eles estão pedindo. Então, para montar os gráficos, eu vou limpar esse lado do quadro para a gente trabalhar. Bom, então, para a gente conseguir trabalhar com os gráficos, lembrando, então, que eu preciso construir o gráfico da velocidade e da posição, eu vou começar pelo gráfico mais simples, que é o gráfico da velocidade. Neste caso, do movimento uniforme, eu possuo uma velocidade constante. Então, como é uma velocidade constante, o gráfico será representado por uma reta constante e paralela ao eixo do tempo. Então, meu gráfico vai ficar assim. Tá? Vou colocar a velocidade na vertical. Então, aqui eu tenho a velocidade em metros por segundo e vou colocar o eixo do tempo, porque é um gráfico de velocidade e tempo, o tempo na horizontal. Tempo em segundos. Eu tenho velocidade menos 8, então menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 metros por segundo. A velocidade é menos 8 e ela é menos 8 o tempo todo. A velocidade é constante, ela não muda no decorrer do tempo. Então, cuidem, é uma velocidade constante. O que isso significa? Que o tempo, 1 segundo, ela é menos 8. Tempo, 2 segundos, ela continua menos 8. Tempo, 3 segundos, ela continua menos 8. Ela não vai mudar o seu valor.
mesmo que o tempo vá passando. Ela vai continuar sendo menos 8. Agora eu vou construir o gráfico da posição. Lembrando que para o gráfico da posição eu só preciso destas duas informações. Posição inicial é onde vai começar o meu gráfico e a velocidade que ele tem. Então, nesse caso, eu vou ter que começar meu gráfico com uma velocidade, com uma posição positiva. Cuidem sempre na hora de construir onde é que vocês vão começar o gráfico. Eu vou ter a posição em metros e eu tenho o tempo. Tempo sempre no eixo horizontal. Tempo medido em segundos. Tempo 0, 1, 2, 3, sempre pedaços, cuidem, sempre pedaços do mesmo tamanho. Aqui eu construí na vertical de 2 em 2, aqui de 1 em 1. Aqui de 1 em 1, cada pedacinho do mesmo tamanho. E aqui, para chegar no 24, vai ficar muito grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir de 8 em 8. Eu vou construir 8, posição, 8, 16, aqui 24. 24 é a posição inicial. Cuide, primeiro valor que a gente marca, posição inicial. E agora o que eu sei? Que ele volta 8 metros a cada segundo. Então, no tempo 1, ele não está mais no 24, ele vai voltar 8. Então, no tempo 1, ele vai estar na posição 16. No tempo 2, ele tem que voltar 8. Então, ele não vai mais estar no 8. Ele vai estar no 24, ele vai estar na posição 8. No tempo 3, ele tem que voltar 8. Então, ele vai ficar no tempo 3. E assim, no tempo 3, na posição de número 0. Assim, ele vai descendo de 8 em 8. Cuidem, sempre o gráfico da posição será representado por uma reta. Por quê? Porque é uma função de primeiro grau. Função de primeiro grau é representado por uma reta crescente ou decrescente. No nosso caso, velocidade negativa, reta decrescente. Então, meu gráfico vai ficar assim, do 24 para baixo. Agora, duas observações. Nos dois gráficos, não pode a linha cruzar para o lado de cá. O lado de cá seriam os tempos negativos. Não existe tempo negativo. Ele começa no 24. Então, o ponto inicial é o 24. Daqui para lá. Aqui é a mesma coisa. Ele tem velocidade 8, sempre a partir do 0. Nunca pode ter gráfico para o lado de cá. E assim, então, ficariam os nossos dois gráficos do nosso exemplo 2. Então, para ajudar, quem quiser tirar outras dúvidas, ver outros tipos de exemplo, pode seguir vendo na nossa playlist o nosso vídeo 2, onde nós vamos mostrar outros exemplos também ligados ao movimento uniforme. E não esqueça de dar um like para o nosso canal se você estiver gostando da nossa aula. Obrigada!